Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café Cidade em mais um vídeo conceitual sobre o urbanismo. Hoje nós vamos falar sobre um pensador urbano que começou a pôr ordem na casa e tentou deixar as coisas em seus devidos lugares. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo falar sobre Tony Garnier e a sua proposta para uma cidade industrial. Tony Garnier é um arquiteto francês que nasceu em 1869 na cidade de Lyon e viveu toda a sua infância e juventude num dos melhores bairros operários desta cidade. Começa a estudar arquitetura, onde se destaca no curso, de maneira que no ano da sua formação ele ganha uma bolsa para complementar os seus estudos numa formação continuada em Paris. Ele chega em Paris no ano de 1900, que foi conhecido como o ano da Grande Exposição. Essa exposição a gente conhece e lembra devido à exposição da Torre Eiffel, que foi onde a Torre Eiffel foi exposta, e ele chega exatamente neste ano. Ele continua seus estudos em Paris durante mais de 10 anos quase, e ao final desse período ele ganha o que foi chamado do Grande Prêmio de Roma, que era um concurso para poder propor uma reforma e uma reconstrução da cidade chamada Tusculum, hoje em dia conhecida como Frascati. Essa cidade fica na região de Lácio, ali na Itália, na região do Lácio. E então o Garnier ganha esse prêmio e muda-se para Roma com o status de cidadão romano, onde ele pode viver, trabalhar neste projeto, e dedica-se então a esses projetos para a reconstrução desta cidade, que era uma cidade de pequeno porte. Com esse tempo que ele tinha entre o trabalho de reconstrução de Tusculum, ele tem a oportunidade de também desenvolver algo que já vinha em sua mente, que era um plano para uma cidade moderna. Visto que ele morava na cidade de Lyon, e mais tarde a gente vai ver o contexto de como Lyon estava neste período, então ele resolve propor um planejamento para uma cidade moderna, e ele começa a desenvolver então o seu trabalho ao longo de todo esse período. Quando retorna a Paris, por volta de na metade da primeira década do novo século, de 1900, ele apresenta esse trabalho de Tusculum como o seu principal trabalho. Ele é aprovado nessa formação continuada que ele tinha em Paris, e eles aceitam como uma complementação do trabalho os seus estudos sobre a cidade moderna. Então ele retorna para Lyon, já formado, onde começa a desenvolver ali alguns projetos de arquitetura mais voltados à arquitetura de edifício. Mas é em 1917 que ele se destaca, porque ele vem publicar esses estudos que seriam os estudos que ele começou a desenvolver lá na Itália, o qual ele denominou como a cidade industrial. Então é um trabalho minuciosamente detalhado. Ele publica em 2 volumes de mais de 160 pranchas, cada um detalhadamente a cidade, e a partir daí começa a se tornar conhecido por esse trabalho da publicação da cidade industrial. Mais tarde ele se transfere para uma outra cidade da França, uma cidade um pouco menor, onde continua desenvolvendo o seu trabalho com arquitetura, e também vem a ser ali os seus últimos anos de vida. Então vamos ver agora qual o contexto da cidade de Lyon neste período em que o Tony Garnier se forma e começa a se dedicar à arquitetura e a observar principalmente as mudanças urbanas devido à industrialização que ocorria ali na Europa já neste momento há quase um século e meio. Vamos ver como era Lyon. Lyon está localizada no centro-leste da França, distante cerca de 470 quilômetros de Paris. Nasceu na confluência dos rios Ródano e Saône, sendo a terceira maior cidade do país em tamanho.
e chegou a rivalizar com Paris durante toda a Idade Média, figurando como um polo influente de trocas e sede do mercado bancário por vários anos. As consequências do crescimento de uma grande cidade eram sofridas já nos meandros do século XIX, quando tornou-se também um polo mundial da indústria da seda, de máquinas industriais e da indústria química. Neste período foi palco de consideráveis transformações urbanas, todas com o viés sanitarista aos moldes do que aconteceu em Paris. E a partir de 1900 recebe a implantação de instituições de ensino e demais serviços condizentes com seu porte de metrópole regional. Assim como também arquiteto francês Claude Nicolas Ledoux, Tony Garnier propõe uma cidade ideal, perfeita. Inclusive, se você ainda não assistiu e não sabe quem foi Claude Nicolas Ledoux, eu recomendo o vídeo que eu fiz. Vou deixar aqui em cima o card para que você assista sobre a cidade ideal pensada por Claude Nicolas Ledoux. Então assiste lá, confere. Se quiser deixar para depois desse vídeo também não vai ter nenhuma interferência. Mas então Garnier propõe essa cidade de acordo com o pensamento dele, que seria uma cidade ideal, onde ele limita essa cidade para uma população de 36 mil pessoas. Neste caso, ele não limita com a condicionante de que a cidade idealmente deveria ter 36 mil pessoas. Mas, digamos assim, a metodologia de estudo dele deveria ter esse número para que a cidade pudesse atender e ele pudesse lidar com os desafios e os problemas que ele observava na urbe, né, nas cidades que ele observava. Então ela deveria ter esse mínimo de população e também esse máximo para que a cidade não fosse maior, não expandisse, ele pudesse ter que lidar com variáveis que lhe fugiriam o controle, né? Então a ideia dele era ter um controle rígido urbano, onde ele conseguisse organizar a cidade, todas as suas funções, dentro desse número de habitantes. Então ele trabalha globalmente, né, numa ideia mais de planejamento regional. Ele acreditava que a cidade deveria haver uma descentralização urbana, não funcionar da maneira que ele estava começando a observar como uma cidade polo e outras cidades em volta dependendo desta. Ele propunha uma descentralização urbana para que, respeitando aspectos geográficos, socioeconômicos, para que a atividade urbana se espraiasse mais ao longo do território, formando ali uma rede de cidades que pudessem crescer ali dentro de um ecossistema mais sustentável. E essas cidades, nessa rede, elas seriam interligadas por um sistema de comunicação e um sistema de transporte mais eficiente. Então, o terreno, ele deve para a criação dessa cidade industrial ideal, ele deveria atender a algumas características físicas, geográficas, né, que seria ter um rio próximo, o qual ele iria explorar para transporte hidroviário, e também tivesse um afluente desse rio, onde ele poderia explorar para a geração de energia para toda essa cidade por meio de alguma hidrelétrica. Então a cidade ela se desenvolveria no sentido leste-oeste, por meio em função de um eixo principal. Esse eixo nasceria numa estação ferroviária, que seria a estação principal, que ficaria a oeste e desceria esse eixo em direção a leste. Paralelo a essa via principal, ele propunha vias secundárias, tanto para cima, ou seja, a norte, quanto abaixo ao sul desta via principal. E transversalmente ele propunha outras vias de maneira que fizesse a conformação das quadras e os lotes nessas quadras ficassem na orientação norte-sul, para que ele pudesse aproveitar a insolação das edificações, das residências principalmente, que estariam nesses lotes. Então pegaria toda essa insolação norte-sul, que é importante para a salubridade dos espaços. No centro dessa via principal estaria ali o distrito público, de edificações públicas, voltadas a edificações públicas,
E esse distrito que ele denominou Distrito Central, ali estaria todas essas edificações mais institucionais, né? Tanto da administração pública quanto equipamentos mais de lazer e de controle dessa cidade industrial. Essas edificações, elas ficariam soltas no lote e seria considerado, a parte não edificada dos lotes seria considerada área pública. Então, somente o que era construído seria área privada. Esse espaço entre as edificações seria público, permitindo ali uma permeabilidade física para que as pessoas caminhassem, atravessassem de uma quadra para outra. Então, já foi algo que foi proposto por ele neste plano. Então, só para fazer um parênteses, eu vou explorar em outros vídeos esse assunto, né, principalmente de Tony Garnier, porque ele foi muito influente. Lá na frente, ou seja, na proposta de Brasília, a gente observa que tem algo nesse sentido, né? Então, fechando aqui o parênteses. Ele propunha que as edificações todas, elas deveriam ser construídas com materiais que ele considerava moderno, devido à velocidade que seria necessário para a construção, para atender demanda urbana que ele via que era cada vez mais crescente, então deveria ser feito em construções de uma maneira mais rápida. E esses materiais modernos eram o concreto armado, que estava ali começando a surgir para o mundo na construção. O concreto já era um material quase que milenarmente explorado, contudo a junção dele com a estrutura, com a malha metálica em aço, era uma novidade que propulsionou aí as possibilidades de se construir com concreto armado, principalmente em virtude de vencer grandes vãos. Então o concreto armado era um material principal, o aço, né, que também era uma novidade na indústria, e o vidro. Então esses três materiais construíam aí a base das técnicas construtivas e dos materiais utilizados nas construções propostas por Tony Garnier. E então, ao longo de toda essa malha que ele forma uma malha ortogonal. Isso ele propunha com a intenção de racionalizar a distribuição dos usos. Então, a ótica dele sobre a perspectiva de Tony Garnier, da visão de uma cidade, ela deveria ser organizada de acordo com as suas funções urbanas. Então, para poder organizar essas funções todas que ele identificou, ele achou a melhor maneira era fazer essa malha regular, que seria aí na implantação em forma tabuleiro de xadrez, que a gente conhece. E nesta malha, nesse terreno, ele distribuiria então ali os seus usos urbanos. Os demais usos da cidade industrial, Garnier distribui da seguinte forma. A estação ferroviária é o marco zero da cidade. Os bairros residenciais se desenvolvem ao longo da via principal. As escolas primárias ficam sempre no tecido residencial, cercada de jardins. As escolas profissionais ficariam mais próximas à região da estação. O setor de saúde, ou seja, de hospitais, ficariam mais retirados, assim como o cemitério. A zona industrial estava localizada num enclave, próximo à estrada de ferro e ao rio, para utilizá-los como escoamento da produção. Também era previsto uma estação ou porto para a zona industrial próximo às indústrias. E ao fim da cidade, próximo ao rio, um matadouro. E esse é um trabalho de uma vida de Tony Garnier, minuciosamente detalhado e elaborado. Podemos considerar que a cidade industrial é a mãe da cidade moderna, visto que o Tony Garnier inspirou, serviu de referência para os arquitetos que vieram a formar o movimento do urbanismo moderno, principalmente Le Corbusier. Dentro do plano do Tony Garnier, nós podemos observar que ele pensou para cada local da cidade, distribuindo dentro do tecido urbano um uso, né, uma função urbana, quer seja industrial, comercial, residencial, institucional. Então ele buscou organizar ali de uma maneira mais lógica, do ponto de vista do entendimento que ele tinha, cada uso para que a cidade assim funcionasse numa ordem imaginada perfeita.
E nós podemos resumir o trabalho do Tony Garnier em 4 pontos que são essenciais, e vistos inclusive seguidos hoje no urbanismo contemporâneo ainda, que seria a setorização, ou seja, o zoneamento urbano. Ainda hoje, em qualquer plano diretor de cidade, a gente pode pegar lá o mapa de zoneamento, então vai instalar. A utilização de materiais modernos, materiais que estavam surgindo naquele momento na indústria, e ele começa a propor a utilização desses materiais na construção civil. Como falamos, o concreto armado, o aço, que era uma novidade, e a utilização do vidro. Além disso, as diretrizes urbanas, ou seja, os parâmetros urbanos, que hoje também são muito utilizados, em qualquer plano diretor tem os parâmetros urbanos. No futuro eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre planos diretores, para que quem não é do meio de construção, de projeto, de estudo da cidade, pode ser que não entenda o que seria isso, mas são o que você pode ou não pode fazer construindo num terreno urbano, altura, quantos pavimentos pode ter, enfim. Então, é algo que vem lá do estudo da cidade industrial do Tony Garnier. E por último, o sanitarismo. Então, ele dá uma ênfase grande no sentido de deixar as cidades mais salubres. E se entende essa preocupação devido aos problemas sanitários que as cidades europeias passaram, principalmente ali no século XVIII, século XIX e até entrando no século XX, com problemas de grandes pestes, de epidemias. Então o pensamento sanitarista ele começou a ganhar bastante ênfase, e aí entrou o século XX e desceu para as cidades da América do Sul. O pensamento do planejamento urbano, neste início, deu bastante ênfase a isso. Então, se por um lado todo esse trabalho minucioso e detalhado e bem acurado feito pelo Tony Garnier, inclusive serviu de referência para o urbanismo moderno, serviu como aí a mãe das cidades modernas, por outro, ele também é um dos responsáveis pela criação dessas cidades monstruosas que nós temos hoje. E quando eu digo monstruosas, é no sentido de que elas excluem o ser humano, a vida humana aleatória e dinâmica que a gente tem dessa dinâmica urbana que antes tinha na cidade medieval, até o momento em que chega a Revolução Industrial. Porque esse pensamento ele torna as cidades, principalmente dando uma ênfase excessiva à utilização do automóvel, então criando ruas largas e ruas que perdem a identidade do usuário com a cidade, de maneira que fica difícil o convívio e a vida humana no meio urbano, devido a todas as características urbanas que as cidades passam a ter. Então essa cidade industrial, com essa ênfase na eficiência, ela acabou setorizando, categorizando e organizando a vida humana, deixando a vida humana laboriosa, de certa maneira chata, fazendo com que o homem viva em função do deslocamento para o trabalho, do deslocamento para casa. E isso fica muito bem registrado e representado no filme Tempos Modernos, que é um clássico do cinema, do Charles Chaplin, onde a gente observa o estado de alienação que entra o homem neste ambiente da cidade moderna. A gente começa a observar que isso se expande para o Ocidente, ou seja, Estados Unidos, para as Américas, aí na entrada do século XX, e isso vem num crescendo onde as cidades vão se tornando cada vez mais com essa ênfase no automóvel, e acaba entrando ali num ciclo, digamos assim, vicioso, onde ela precisa de mais vias para mais automóveis, e essa maior quantidade de vias gera uma necessidade maior da utilização do automóvel. Porém, após ali a metade do século XX, ela começa a receber uma crítica de alguns setores da sociedade, nos Estados Unidos principalmente, liderado por Jane Jacobs, que hoje a gente chama de urbanista. No entanto, ela não é do meio acadêmico do estudo do urbanismo nem da arquitetura, mas ela começa a observar a partir da janela da sua casa como
como estava a situação da sua cidade ali em Nova York, e então ela começa toda uma revolução e transforma o urbanismo no urbanismo contemporâneo e as ideias que a gente tem hoje, que vão ser aí tema de novos vídeos no futuro, que eu pretendo explorar bem esse novo pensamento urbano pós aí a era do urbanismo moderno. Em defesa do Tony Garnier, eu acredito que ele, como profissional, como urbanista, ele via aqueles problemas ali urbanos, sociais que se apresentavam em decorrência da Revolução Industrial, e o que ele achou mais coerente a fazer era organizar a cidade assim como a gente organiza um projeto de arquitetura, quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, por exemplo. Então ele separou ali um setor social, ou seja, cozinha, sala, mais para um canto, uma parte mais de serviço, de lavanderia, de garagem para outro, e uma parte mais íntima para outro. Então, assim como era feito um projeto de arquitetura, organizando as coisas ali, os setores, os ambientes, ele imaginou em escalar isso, aumentar e organizar a cidade dessa maneira. Contudo, inclusive outro link que eu faço, né, para o projeto de Brasília, que também é setorizado dessa forma, a gente começa a observar problemas em que, se você tem o local de trabalho em um setor da cidade, o de estudo outro, de residência em outro, de instituições públicas em outro, ocorre que em certos momentos algum setor da cidade sempre vai estar com um número menor de pessoas, né? Porque se você está trabalhando num local, se desloca para estudar em outro, aquele local onde estava sendo realizado o trabalho, ele acaba ficando desocupado. Então, toda a eficiência urbana começa a ser colocada em xeque nesse momento, né? Mas isso são coisas que a gente vai estudar lá mais à frente, quando ver esses pensadores modernos e as propostas que eles têm, principalmente de Le Corbusier, e depois também aí dos seus pupilos, digamos assim, né, como Lúcio Costa, que é o que propôs aí o plano piloto da cidade de Brasília. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês pensaram, se já tinham conhecimento de como essa organização da cidade, né, nasceu. Comecem a observar na cidade de vocês, se tem ali uma zona que sempre é chamada de cidade industrial, bairros mais estritamente residenciais, onde você não vê quase comércio, só tem casas. Se na sua cidade ali tem aquele espaço que é mais dedicado a escolas, onde tem várias universidades e escolas e tal. Então, se você começa a observar que existe esse zoneamento, né, essa separação de usos na sua cidade, com muita certeza é uma inspiração que vem lá do tempo das propostas da cidade industrial de Tony Garnier. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, considere se inscrever no canal para que a gente possa fortalecer aí esse tema urbano, de estudos urbanos, de pensamento das nossas cidades no YouTube. Fique esperto, ative o sininho para que os próximos vídeos, quando eu colocar, você receba também a notificação e possa acompanhar aí esses vídeos nossos, essas nossas estratégias, né, de estudo. E inclusive tenho postado alguns vídeos sobre cidades em que eu visito e até mesmo espaços de lazer. No futuro eu vou postar alguns vídeos. Então acompanhe, porque tem bastante espaços de lazer urbano, que é essencial para a vida urbana, para que a gente possa nos socializar, principalmente agora nesse período em que a gente acredita que a pandemia está indo embora. Então valorizar esses espaços urbanos para que a gente possa viver a cidade é muito importante. Estarei fazendo aí uma série de vídeos sobre espaços de lazer urbano. Então é isso, obrigado por assistirem e até a próxima.